noite, amada igreja. Aleluia, obrigado, gente. Toma seu assento, por gentileza. A graça e a paz do Senhor. Amém. Que bom que você está entre nós, que bom que você está conosco, né? Bom que você pôde vir aqui, e bom que se você não pôde, você está conosco do mesmo jeito. E a graça e a unção que está sobre esse lugar, chega aí da sua casa, aonde você estiver. Deus é um Deus onipresente, né? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Estamos hoje no Dia das Mães, e a todas as mamães, nosso carinho, a nossa admiração e a nossa palavra de gratidão. Hoje eu escrevi uma mensagem no grupo da família, parabenizando as mamães experientes, as mamães novas e as mamães em potencial, né? Então eu quero parabenizar da mesma maneira aquelas mamães que já têm uma carga de experiência bem grande, aquelas mamães que estão lidando com a maternidade e aquelas mamães que têm um potencial de ser mãe. Eu libero filhos sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 os Reis de Israel, o livro escrito aos Reis de Israel, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Você vai poder nos acompanhar a respeito desse texto. Hoje pela manhã, nós começamos a parte 1 dessa mensagem, hoje é a parte 2. O tema dessa mensagem é a restituição pelo clamor de uma mãe. Não sei quantos tiveram a oportunidade ou de estar aqui ou de ver pela manhã o que nós pregamos pela manhã. Se você não pôde acompanhar, vale a pena. Hoje nós estamos complementando, embora falando de uma outra personagem, nós estamos complementando aquilo que começamos a ministrar pela manhã. Pela manhã nós começamos a falar a respeito do fato de que existem muitas mulheres na Bíblia, que merecem ser citadas pela sua dedicação, pela sua fé, pela capacidade de entender que o clamor tem um valor muito grande, o poder do valor de uma mãe. E antes de começar a falar sobre essas mulheres, eu vou citar algumas e vou pregar sobre uma delas. Eu fiz uma menção pela manhã a respeito de uma mãe, né? Uma mãe contemporânea, uma mãe mais recente, mas que construiu uma história muito linda, chama-se Susanna Wesley, mãe de John Wesley, um grande avivalista. E eu recomendei até que as pessoas pudessem depois dar uma olhadinha na sua biografia. Vale a pena você entrar na internet e você vai ser muito edificado pela história de Susanna Wesley. Em síntese, essa mulher, casada com Sam Wesley, ela teve 19 filhos. E era uma mulher chamada mulher de oração. Ela foi a grande referência na vida dela, foi que ela se tornou uma mulher de referência na vida de oração. Queridos, ser uma mulher de oração é uma coisa, ser uma mulher de oração com 19 filhos é outra coisa. Eu vou falar, ser uma mulher de oração é uma coisa, ser uma mãe de oração com 19 filhos não é fraca não. E mesmo com 19 filhos, ela ainda foi conhecida como uma mulher de oração. Que desafio, né? Às vezes denuncia que a gente podia orar um pouquinho mais, não é verdade? Uma mulher com 19 filhos tinha muita coisa para fazer, muita gente para atender, mas ela colocou a oração em um determinado lugar, o clamor num lugar. E esse lugar ninguém tirava dela, nem os filhos tiravam dela. E é por isso que ela foi tão exitosa na sua tarefa, como mãe, como esposa. E conta-se muito a respeito da vida dela. Dentre os 19 filhos, ela teve um dos seus filhos que escreveu mais de 400 canções, cantadas até o dia de hoje. E o filho proeminente, o filho mais conhecido, John Wesley, um grande avivalista metodista, que mudou a história do Evangelho, que salvou milhões e milhões de pessoas através da sua pregação, através da sua vida. E é interessante quando você observa a história de Susanna Wesley, tem muitas coisas curiosas, né? Uma delas, por exemplo, é que ela conseguia, dentro dessa tarefa árdua de criar 19 filhos, ter 1 hora com cada filho. Sabe que separar 1 hora
18 crianças ali, ter que esperar aquela 1 hora da mãe com aquele filho, ela fazia isso com os 19 filhos. Ela tinha uma regrinha em casa, eu li pela manhã, as 16 regras que ela estabeleceu na casa dela, para o funcionamento dela com os filhos. Bem legal, bem gostoso. Depois vai lá e pesquisa sobre isso. E eu admiro muito a vida dessa mulher. Também não podia deixar de mencionar, né, as mães que têm cuidado da minha vida de uma maneira especial. A minha mãe que me criou e a minha mãe que me adotou, a mãe da Mirna, né? As duas ainda em vida, referências de oração. Me recordo quantas vezes estava na casa da minha sogra, ela morava numa casa de 2 andares, em cima tinha um terraço, e por muitas vezes, em horários diferentes do dia, eu chegava lá e estava lá minha sogra de joelho no terraço, intercedendo, orando, e conhecida como mulher de oração, liderava o ministério de oração na igreja dela, em que ela era membro da Igreja Batista. E ela foi sempre uma inspiração, e com certeza, muito do que nós vivemos como família, eu, a pastora Mirna, tem como gratidão, como resposta, um entendimento por essa intercessão tão intensa. O que falar da minha mãe, né, desde que sou criança, eu vejo minha mãe numa rotina. Minha mãe, hoje com 94 anos, viva, né? Ela esteve conosco agora em fevereiro, e minha mãe, ela sempre foi um exemplo de oração. Minha mãe acorda cedo até o dia de hoje. Ela pega a Bíbliazinha dela, e ela lê a Bíblia dela, ela vai para a oração, e ela ora por cada filho. Até o dia de hoje, minha mãe é intensa em relação a isso. Recentemente, já estava pregando sobre essa série. As minhas sobrinhas, aonde a minha mãe está morando com a minha irmã, me mandaram 3 videozinhos, onde eles chamaram minha mãe, eu estava começando a pregar, eles colocaram o culto na televisão, e aí a minha mãe, quando entrou na sala, que ela me viu pregar, primeiro ela teve uma explosão de alegria. É até engraçado, eu ia passar, mas eu falei, não, é muito mico, né? Ela assim, vai meu filho, vai filho, 94 anos, prega mesmo filho. Lindo de ver, emocionante. E depois ela saindo, pondo as mãos sobre a televisão, e falando assim, Jesus, usa meu filho. Sabe? Poder do clamor de uma mãe. Poder do clamor de uma mãe. Queridos, eu não tenho dúvida de que muito daquilo que nós temos vivido como igreja não é fruto da eloquência, da sabedoria, do preparo somente dos pastores, mas do quanto a mãe de todos os nossos pastores, de uma maneira especial hoje, fazendo menção da minha mãe, tem orado por mim. Eu louvo a Deus, mamãe. Não sei se você está ao vivo, mas parabéns pelo dia de hoje. Não consegui falar com ela ainda. Ela tinha viajado, não tinha voltado. Eu quero passar com vocês alguns exemplos bíblicos de mães que mudaram a história dos seus filhos por causa da oração. Mães que entraram num momento de clamor diante do Senhor e elas puderam mudar a trajetória. A Bíblia está cheia de histórias, eu comecei a falar sobre isso hoje de manhã, de mães que com seu clamor trouxeram filhos ao mundo, salvaram vidas, restituíram propósitos, trouxeram provisão e proteção para os seus filhos. Vejamos alguns exemplos. A primeira mãe que eu citei como exemplo aqui, eu coloquei 6 mães aqui. A primeira mãe é Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 13. Se você não conhece a história da mãe de Ana, a mãe de Samuel, Ana chorava por um filho, Ana clamava por um filho. Ana ardia diante do Senhor em oração, em busca de um milagre, porque ela era estéril, ela sofria porque não conseguia ser mãe. Um dia ela adentra dentro do templo e em lágrimas, em clamor, ela começa a colocar diante de Deus a sua necessidade. Ela diz, Senhor, me dê um filho, e ela faz um voto a Deus. Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu o entregarei de volta para o Senhor, para que ele viva todos os dias na sua casa. E diante daquele clamor daquela mãe, a Bíblia diz que Deus
ouviu aquele clamor, e o sacerdote que ali estava não tinha entendido bem que Ana estava clamando por um filho. Aí até a repreendeu, ela falou, não, meu senhor, não, eu não estou bêbada, eu só estou orando por um filho que eu tenho clamado ao Senhor. E esse sacerdote então libera na Samuel, um grande profeta, um homem que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Eu quero dizer para você, a sua oração pode trazer um filho ao mundo cujas palavras dele nunca cairão por terra. Diga amém. Ana não só orou, mas Ana sustentou Samuel. A Bíblia diz que depois que ela entregou Samuel, todos os anos ela levava uma capa, ela levava mais um. O menino crescia, levava uma nova capa, uma nova indumentária para aquela criança, mostrando a intercessão e o clamor contínuo dessa mãe. O clamor de Ana trouxe um filho ao mundo, estabeleceu um profeta sobre a face da terra, um profeta que ungiu um rei. A tua oração pode trazer um filho que vai mudar o destino de uma nação. A tua oração pode trazer um filho que vai mudar o destino de pessoas. A tua oração pode trazer reis valiosos que serão lembrados. A tua oração tem valor. Mãe, a tua oração tem valor. A segunda mãe que eu vejo aqui, e eu citei ela, é Agar. Agar, ela é concubina de Abraão, serva de Sara. Sara era estéril e ela então propôs a Abraão que Abraão coabitasse com a sua serva e nasceu um filho chamado Ismael. E quando Isaac nasceu, oriundo de Sara, os dois meninos não estavam se entendendo muito bem e por proposta de Sara, Abraão mandou Agar embora. E quando mandou essa mulher embora, deu para ela uma provisão, deu para ela um pouco de água, deu para ela um pouco de comida, e ela caminhou pelo deserto. E chega um determinado momento, ela percebeu que a água estava terminando, ela percebeu que a comida estava terminando, e ela percebeu que aquele menino ia morrer. Ela ia perder aquele garoto. Aquela mãe então deixa aquele criança um pouco mais distante, vai para até um canto e começa a clamar. E começa a orar, e começa a clamar. E eu quero dizer para você, Deus ouve o clamor em lágrimas de uma mãe. Amém, glória a Deus. Querido, eu sei quantas mães já choraram porque viram seus filhos entre a vida e a morte. Não é, Claudinha? Eu sei quantas mães já fizeram isso. Aquela mãe estava chorando por um filho que estava entre a vida e a morte. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Mandou um anjo e falou assim, não só vou salvar o menino, mas vou dar um destino profético para ele. Mãe, a sua oração tem poder para salvar o seu filho. Tem poder para tirar o seu filho de uma enfermidade, de um diagnóstico terrível. Eu quero dizer para você, não importa o que é que disseram que seu filho tinha, o que é que disseram que ele poderia não viver, o teu clamor pode mudar a vida do teu filho. A terceira mãe que eu quero falar é Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede, mãe de Moisés, tem uma história muito interessante, porque ela não faz um clamor verbalizado, mas a sua atitude é um clamor. Quando nasceu o seu filho, Moisés, ela sabia que Moisés veio para cumprir um propósito libertador do povo. E aquela mãe percebe que aquele menino não podia morrer. E havia um decreto de Faraó que aquele menino, por ser menino, deveria ser jogado no Nilo, deveria ser morto. E aquela mãe, então, corajosamente, ela confia em Deus, ela faz um cestinho de betume e ela entrega aquele menino nas águas para que Deus levasse para o seu propósito. Aquela mãe intercedeu através de uma atitude. E depois, Deus a restituiu esta criança, que ela criou por um tempo. O clamor de Joquebede fez com que o propósito de Deus se cumprisse na vida de um povo. Moisés, ele precisava existir, porque havia uma profecia sobre a vida dele. E o que sustentou a vida dele, apesar do decreto, foi o clamor de uma mãe. Mãe, quero dizer algo para você. Deus tem um propósito profético para o seu filho. Seu filho nasceu por causa de um propósito profético. E ainda que haja decretos, circunstâncias que tentam desvirtuá-lo desse propósito, a sua oração não vai permitir que ele perca o propósito da sua existência. Mãe, aprenda a orar pelo propósito de existência dos seus filhos. Aprenda a interceder pelo propósito de existência dos seus filhos. Uma das orações que eu e a pastora Mira mais fizemos
pelas nossas filhas e pelos nossos genros, é que eles nunca perdessem o propósito de Deus, é que eles nunca desfocassem do propósito de Deus, que o mundo não atraísse eles, que eles ficassem atraídos pela glória, pela presença, por aquilo que Deus podia fazê-lo, porque eles nasceram, a Kemily e a Milena nasceram por causa de um propósito. Elas se casaram com o Tiago e com o André, que nasceram por causa de um propósito. Queridos, eu quero dizer para você, eu posso dizer isso da minha casa. Nós temos orado e nunca deixamos de fazer essa oração. Senhor, que os nossos filhos não percam o propósito para o qual eles vêm. E Deus ouve. E Deus ouve. Ore pelo propósito, clame pelo propósito da existência do seu filho. E você vai ver que Deus vai conduzi-lo em bom termo. A outra mãe chama-se Abigail. Abigail era esposa de um homem chamado Nabal, considerado na Bíblia um homem ruim, um homem chamado filho de Belial, filho mau. Em certa ocasião, Nabal cometeu um delito contra Davi, e Davi veio para poder matar Nabal. E Abigail então intercede pela sua família, intercede com sabedoria, vai ao encontro de Davi e fala assim: não faz isso, Davi, não suje as suas mãos, se ele é um homem ruim, deixa Deus cuidar dele. Olha, mulheres de oração sabem dar bons conselhos. Aleluia. Eu vou repetir, mulheres de oração sabem dar bons conselhos. Essa mulher vai lá e dá um conselho para o rei Davi, e o rei Davi diz: bom conselho é esse? E Davi, então, ele evita de cometer um delito desnecessário matando Nabal. Só que Davi fica tão impressionado com Abigail, que ali na frente Nabal morre. De maneira natural, Deus tira a vida dele. Davi olhou e falou: eu quero aquela mulher sábia comigo, eu quero aquela mulher sábia do meu lado. E ele traz Abigail. E quando Abigail se deita com ele, ela tem um filho. E a esse filho é dado o nome de Salomão. E Davi promete a Abigail que Salomão seria o seu substituto. No fim da vida, Davi já estava acamado, Davi já não tinha mais poder para reinar. E um dos seus filhos, chamado Adonias, filho com outra mulher, usurpou o trono, subiu ao trono, chamou os sacerdotes, chamou os generais, fez uma grande festa numa cidade distante e se auto-estabeleceu rei. Avisada por Natã, essa mulher Abigail foi até Davi e clamou pelo propósito do reino que tinha sido prometido a Salomão. E ela chega para o rei Davi e falou: rei, tu me prometeste, eu te clamo, tu disseste que Salomão seria o novo rei. Natã entra, confirma a profecia dela. O que acontece? Em função daquele clamor, o trono que havia sido tirado, o lugar que era dele, que havia sido roubado, foi restituído. Mãe, o teu clamor vai devolver para os teus filhos os lugares que alguém tenta roubar dele. Não, você não entendeu. Tenho certeza que você não entendeu. Ouça bem, mãe. O teu clamor vai restituir aos teus filhos o lugar que alguém tentar roubar deles. Mas é o teu clamor que vai restituir aos teus filhos o lugar que pessoas têm tentado roubar. O poder do clamor de uma mãe. Mas eu ainda quero andar com umas duas mulheres para a gente então entrar no personagem que nós vamos pregar hoje. Não? A viúva de Sarepta. Essa mulher ali em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24. Vai contar uma história que Deus manda Elias até aquela mulher. E quando Deus manda Elias até aquela mulher, ele encontra uma mulher que agora vem com os gravetos na mão. E ela então está indo para sua casa, o profeta Elias, orientado por Deus a procurá-la, pede a ela para que um copo d'água, ela dá um copo d'água, pede a ela para fazer um bolo, e ela então fala para ele: olha, eu lamento, só tem esse gravetinho aqui, esse bolo, eu vou fazer o último pouquinho de farinha que eu tenho, pastor, o último pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo, só dá para mim e para o meu filho, e eu e o meu filho morreremos. Ou seja, havia um decreto de morte para ela e para o filho. Havia acabado a provisão da casa dela, havia acabado o sustento da casa dela, havia acabado a comida da casa dela, e ela estava fazendo o último pedaço. O profeta falou: faz um bolo para mim, e nunca mais faltará comida na sua casa. E essa mulher então, sabe, por causa desse clamor, dessa atitude de clamor, ela trouxe provisão para toda a vida dela e para a vida do seu filho. Mãe, eu quero dizer para você, nunca vai faltar comida na tua casa enquanto você clamar.
Não, eu vou repetir. Mãe, nunca faltará provisão na sua casa enquanto você tiver uma atitude de clamor, de busca em Deus. A última mulher que quero citar na Bíblia é a chamada mulher cananeia. Esta já, na época de Jesus, está ali em Mateus 7, 24 a 30. Essa mulher cananeia, ela se chega onde estava Jesus estava comendo numa casa, e essa mulher chega, prostra-se embaixo da mesa, e começa a clamar pela sua filha, e a Bíblia diz, terrivelmente endemoniada. Ou seja, estava possessa. Aquela menina tinha se perdido, o demônio tinha tomado conta da sua alma, o demônio tinha tomado conta do seu espírito, aquela menina se flagelava, aquela menina estava perdida, aquela menina estava debaixo de uma opressão. E aquela mãe se expõe, vai até Jesus e clama, cura minha filha, cura minha filha. Jesus ainda diz para ela, filha, eu vim para as nações de Israel, não vim para aqueles que não são da nação, que se portam como cachorrinhos. Ela falou, sabe, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da sua mesa. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, que clamor. Que vontade que essa mulher tem de ver a filha curada. E o clamor daquela mulher, a atitude de fé daquela mulher, trouxe libertação para a filha dela. Se você quer entender o que eu quero dizer com isso, eu quero dizer para você, não importa o quanto o diabo já tocou na vida dos seus filhos, o teu clamor vai trazer libertação. Não importa o quanto ele se desviou, se é o caso de alguns, o teu clamor vai trazê-lo de volta e vai libertá-lo. Mas a tua oração pode prevenir, a tua oração pode sustentar o teu filho, para que não passe por isso. Essas são só 6 mulheres que nós poderíamos pregar uma mensagem para cada um. Né? Como nós estamos na vibe de série, eu tinha pensado em pregar uma série só sobre mulheres de oração. Mas eu preferi resumir, vamos continuar, que tem muita coisa para a gente andar pela frente. Entretanto, no dia de hoje eu quero falar sobre 2 mulheres. A primeira já falei pela manhã. As duas estão em 2 Reis, capítulo número 4. A primeira, do verso 1 até o verso 7, trata-se de uma mulher chamada simplesmente como a esposa, a viúva de um profeta que servia Eliseu. E eu não vou repetir todos os pontos, senão eu não consigo pregar o que eu tenho para pregar agora à noite. Vou deixar um ponto de interrogação para você entrar no site, para você entrar no YouTube. E aí, eu estou no site ainda, meu Deus. Né? Você vai entrar lá no YouTube, e no YouTube você tem toda a mensagem, e nós vamos ver todos os pontos que levaram essa mulher, através da restituição, chamada mulher dos filhos, a mulher que era esposa de um profeta, e os seus filhos seriam levados como escravos, e o seu clamor e a sua decisão reverteu e trouxe provisão para sua casa. Agora à noite, eu quero falar sobre a segunda mulher, a chamada mulher sunamita. A sua história está em 2 Reis, capítulo número 4, a partir do verso 8. É um texto longo. Na verdade, o certo seria a gente ler até o 37, mas gastaria muito tempo. Nós vamos por etapa. Eu vou só ler mesmo os primeiros versículos. Certo dia passou Eliseu por Sunem, aonde se achava ali uma mulher rica, da qual o constrangeu. Quem constrangeu? Diga aí, uma mulher. Tá? Constrangeu para comer pão. Dali todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo seguinte, disse ela ao seu marido, guarde essas expressões, disse ela ao seu marido, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto em cima, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nossa casa, retirar-se-á para ali. Até aí. Tá? Aqui nós vemos uma mulher, a Bíblia descreve ela como uma mulher rica. E é interessante que a vida dessa mulher é extremamente inspirativa. Eu quero falar sobre 9 lições que nós aprendemos com a vida dessa mulher. Uma mulher
que aprendeu a orar, uma mulher que aprendeu a clamar. Primeira lição, ela é uma mulher que sabia honrar com os lábios e com atitudes ao seu marido e as autoridades sobre a sua vida. Repita comigo, sabia honrar com os lábios, de novo, sabia honrar com os lábios e com as atitudes. A primeira lição que eu vejo dessa mulher é o entendimento do relacionamento com autoridades. Nós vemos numa época onde o feminismo distorceu, corrompeu esta visão de aliança entre marido e mulher e a posição dentro de casal. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Efésios, e ele vai falar a respeito de como o marido deve honrar a mulher, de como a mulher deve honrar o marido. E no versículo 21 ele começa dizendo o seguinte, sabe? Honre um ao outro. Primeiramente, a honra não é só da mulher para com o homem, também é do homem para com a mulher. Só que ele vai descrever como a mulher deve honrar o seu marido através da submissão e como o marido deve honrar a sua mulher através do amor. Então, quando se fala hoje, eles pegaram um aspecto da honra e distorceram esse aspecto como se ser submissa fosse opressivo. Hoje, o movimento feminista, o extremo movimento feminista, ele distorceu esse lugar de honra de uma autoridade, principalmente em casa. E mesmo dentro do contexto eclesiástico. Sabe, essa mulher, ela não perdeu o foco. Preste atenção, honrar a autoridade não te faz menor, te faz maior. Ouça bem, mulher, honrar uma autoridade pode parecer que te faz menor aos teus olhos, mas te faz maior diante de Deus e diante de quem te observa. Eu, quando fiz faculdade de economia na PUC, eu tive 4 semestres de sociologia, e a minha professora de sociologia, não vou citar o nome dela, nunca esqueci dela por causa do desajuste dela. Era uma feminista, sabe? Ela distorceu todos os valores do relacionamento conjugal, porque era infeliz no casamento dela. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Deus estabeleceu alguns princípios de honra, pelos quais, quando nós vivemos eles, tanto o homem para com a mulher, como a mulher para com o homem, o nosso casamento não termina mal de jeito nenhum. E essa mulher tinha uma característica, ela honrava através dos seus lábios. Interessante que o texto vai dizer assim, certa mulher convidou Eliseu e dava-lhe comida e pão. Aí diz assim, certo dia, disse ela ao seu marido. Prestou atenção? Certo dia, disse ela ao teu marido, se fosse uma feminista, assim, estou fazendo, se você quiser que aguente. A casa é minha, quem manda na casa é mulher. Não. O entendimento. Certo dia, ela chama o seu marido e fala assim, vejo que este que passa por nós é um santo de Deus. Agora, olha bem a pessoa do verbo. Façamos. Eu gosto disso aqui. Façamos para ele. Está dizendo assim, não sou eu, não é você. Nós dois vamos honrar ele. Eu posso ter tido a iniciativa, eu posso ter tido o entendimento, mas eu preciso da tua parceria para que a gente possa abençoar a nossa casa. O que eu quero dizer para você, mulher, é que quando você tem uma aliança de parceria com o seu marido, não tem quem manda mais, não tem quem manda menos. Os dois constroem altares, e os dois sustentam o profeta, e os dois são abençoados, e a sua casa vai andar bem. Aleluia. Uma mulher que sabia usar a sua boca para elogiar. Vivemos num tempo onde é tão fácil criticar o que você não gosta, o que você não entende e o que você não concorda. Você vai ver na boca dessa mulher sempre uma palavra positiva. Pelo menos por 3 episódios, você vai ver essa mulher fazendo declarações interessantes. A primeira, quando ela chama seu marido e diz, vamos fazer alguma coisa para ele. Segundo, quando ela diz, é um santo homem de Deus. Terceiro, você vai ver ali na frente claramente, quando ela encontra o profeta, e o profeta vai dizer assim, olha, você vai fazer, não faça isso, não é necessário. Você vai ver que é uma mulher que tinha palavras positivas na sua boca. Uma mulher que honrava com palavras.
mas também honrava com atitudes. Ela construía quartos, ela colocava mesa, ela colocava candeeiro, ela servia comida. A primeira grande lição para uma mulher de oração, para uma mulher que quer ver a restituição da sua casa, que essa mulher nos ensina, é que como mãe, vale a pena usar bem os lábios e vale a pena usar bem as oportunidades. Ela sabia honrar com as atitudes, mas também sabia honrar com as palavras. Ano passado nós pregamos uma série sobre Sermão do Monte. E uma das coisas que mais me impressionou no Sermão do Monte é a quantidade de vezes que Jesus orienta para você tomar cuidado com o que você fala. O que me apresentou e me surpreendeu naquela série foi ver como Deus, Ele valoriza aquilo que a gente fala. E como para Ele aquilo que a gente fala tem valor. Então, mamãe, use a sua boca para clamar. Use a sua boca para abençoar. A Bíblia Sagrada diz que da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Não pode sair bênção e maldição. Então deixa eu pedir uma coisa para você. Mamãe, abra a tua boca para abençoar as autoridades, para honrar as autoridades, as pessoas, sejam elas seus pastores, sejam elas seus profetas, sejam elas seus maridos. Só uma palhinha. Nós não estamos pregando para os homens hoje. A verdade é a mesma para os homens. Usa bem a tua boca, cuidado com o que você fala da sua esposa. Use a tua boca para abençoá-la. No dia dos pais a gente bate um pouquinho neles. Segunda lição. E essa lição aqui é preciosa. A segunda lição está no verso 11 ao verso 13. Aliás, do verso 8 ao verso 10. A segunda lição é que ela era uma mulher proativa e não reativa. Eu gosto disso aqui. Ela era uma mulher proativa e não reativa. A reativa é aquela que espera acontecer para clamar por misericórdia para ser atendida. A proativa é aquela que prepara quartos, camas para serem usados quando for necessário. Se você olhar as duas mulheres, a primeira mulher, a esposa do profeta, o marido teve que morrer, os filhos estavam para ser vendidos para ela começar a clamar. Então ela era uma mulher reativa. O problema chegou na casa dela, e depois que o problema chegou na casa dela, ela decidiu clamar. Essa mulher, ela não precisou que a desgraça chegasse para ela começar a agir. Ela agiu antes da desgraça chegar. E quando a desgraça chegou, já existia um palco de restituição. Isso chama-se direito legal. Mamãe, o clamor, a oração, é ser proativo. É você preparar coisas. A nossa oração, ela tem que ser mais preventiva do que corretiva. A nossa oração, ela tem que ser muito mais para que as coisas não aconteçam do que pedir a misericórdia para resolver o que já aconteceu. Interessante que é natural que as pessoas orem mais quando a desgraça chega. E eu vou dizer para você, quem ora mais quando a desgraça chega é porque orou menos quando não tinha desgraça. Não, vou repetir, você não entendeu. Quem ora mais depois que a desgraça chegou é porque orou menos para a desgraça não chegar. Então você quer evitar que a desgraça chegue na sua casa? Seja proativo, ore mais, clame mais, haja mais. Terceira lição, e essa eu gosto também. Não vivia reclamando daquilo que ainda não tinha. E era feliz com aquilo que ela tinha. Essa pega forte, né? Aquela mulher, ela ensinava que a felicidade não estava em ter coisas, mas em curtir aquilo que você já tinha. Você vai perceber isso do verso 16 ao verso 17. A Bíblia diz que no início que essa mulher era rica. Essa mulher tinha muitas coisas, mas essa mulher não tinha filhos. Presta atenção. Ela tinha muitas coisas, mas ela não tinha filhos.
Quando o profeta chega para ela e diz assim, o que você quer? Ela diz assim, o que adianta ter dinheiro? O que adianta ter não sei o quê? Agora o que adianta ter carro zero? O que adianta andar de avião? O que adianta ir para Miami? Eu não tenho filho. É assim que normalmente as pessoas agem. Porque para elas pega o que não tem. E ignora o que Deus já deu. Você sabe o que eu estou falando. Tem pessoas que não conseguem, Rubão, não conseguem ser grato por aquilo que tem. Porque estão focados com aquilo que não tem. Se essa mulher tivesse focado no fato, não tem filho, não tem filho, não tem filho, não tem filho, não tem filho. Nada ia prestar na vida dela. Mas o profeta chega e diz assim, o que você precisa? Ela assim, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem com o meu povo, estou feliz com o meu povo. Queridos, aquela mulher precisava de um filho. Ela queria um filho, mas ela está dizendo assim, profeta, fique tranquilo. O fato de não ter filho não me faz ser ingrata. Sabe, essa mulher aprendeu a arte do contentamento. Essa mulher aprendeu a arte de não reclamar daquilo que não tinha. Ela era feliz habitando no meio do seu povo, ainda sem filhos. Eu vou repetir. Ela era feliz na sua casa, habitando no meio do seu povo, ainda que não tivesse filho. Esses dias, conversando com uma pessoa que tem desejado por muitos anos engravidar, e essa pessoa fez de tudo que podia, investiu todo o dinheiro que podia e não podia. E nós estávamos conversando e eu fiquei tão feliz ao ouvir a conversa. Aí essa pessoa disse, olha, nós decidimos que se nós não podemos dar vida a uma criança, nós vamos ajudar uma criança a viver. Presta atenção, se eu não posso dar vida a uma criança, eu vou ser útil para ajudar uma criança a viver. Nós vamos adotar uma criança. Glória do Senhor. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. O fato de não poder gerar uma criança é triste. Qual a mãe que não quer isso? Qual a mulher que não tem esse desejo? Entretanto, sabe, existe outra forma de você ser mãe. Porque verdadeira mãe, não é aquela que gera. Tem muita gente gerando filho e não sabe cuidar de filho. Verdadeiramente mãe. A mãe não é somente aquela que colocou no mundo. A mãe é aquela que deu destino para os seus filhos. Aquela que deu destino para uma vida. Aquela que cuidou de vidas e sustentou vidas. Outra lição. Nós aprendemos com essa mulher, a quarta lição, é que a honra e o contentamento liberam os sonhos que pareciam impossíveis. Eu vou repetir. A honra e o contentamento. A gratidão dela, o fato de estar feliz com o que ela tinha, acionou o céu. O fato de honrar com aquilo que ela tinha, acionou o céu. E essa mulher foi atendida naquilo que lhe parecia impossível. Eu tenho uma palavra para te dizer. Eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei o que é que você busca. Eu sei o que é que Deus pode te dar. Eu sei o que é que o clamor pode aparecer para você. Ainda que pareça impossível. Ainda que se o sonho esteja distante de acontecer. O Senhor vai liberar um sonho. O Senhor vai liberar a bênção sobre a sua vida. Aleluia. Quinta lição. Essa aqui também é forte. Você está gostando da mensagem? Essa mãe, aprendemos com ela que uma mãe de oração, ela é protetora, mas não é super protetora. Eu vou repetir. Uma mulher de oração, ela vai aprender a importância de proteger o seu filho, mas a importância de deixar seu filho viver fora da sua barra de saia. O amém ficou curto agora, né?
Essa mãe, você vai ver em todo episódio, e claramente isso vai passar do versículo 18 ao versículo 20, você vai ver uma história muito interessante na vida dessa mulher. Essa mãe era o tipo da mãe que cuidava, o tipo da mãe que protegia. E isso era tão claro, tão nítido, que essa mãe criou essa criança que foi dada para ela e criou bem. Mas a Bíblia diz que certo dia, o menino saiu para trabalhar com o pai. Meu Deus do céu, por favor, mamãe, deixa seu filho trabalhar em nome de Jesus. Tem como você ficar com um marmanjo dentro de casa, aguentando ele? Bota o bichinho para andar, bota o bichinho para rodar. Deixa ele viver. Essa mãe não ficou segurando aquela criancinha para ela? Meu bebê. Sabe, é muito comum quando uma mãe luta muito com o filho, né? Tentar essa super proteção. Deixa eu dizer para você, a maior proteção do seu filho é Deus. Oh, glória. Você é só um instrumento de Deus para ajudar nessa proteção. Você tem que fazer a sua parte, mas você tem que incentivar seu filho a crescer. Essa mãe, ela falou assim, filho, vá trabalhar com seu pai. E ele vai trabalhar com o pai. Agora, olha que bem o que é uma mãe protetora e que não é super protetora. A hora que deu um BO no trabalho, ele sabia a quem ele podia recorrer. Quando o menino ficou doente lá no trabalho, o pai falou, vai para a mamãe, vai para a mamãe, vai para a mamãe. É sempre assim, né? É? Por quê? Porque a mãe protege. A mãe tem provisão. A mãe clama. Ela deu vida para o seu filho, mas ela ficou na retaguarda para tudo que era necessário para esse menino fazer a diferença. Outra lição que nós aprendemos, a sexta lição, não se desespera nos dias difíceis, sabe a quem recorrer nesses momentos. Esse menino fica doente e morre. Isso você vai encontrar no versículo 21 ao versículo 27. Esse menino fica doente e morre, as coisas ficaram ruins, as coisas ficaram difíceis. Mas uma mãe de clamor, uma mãe de oração, ela sabe a quem recorrer nas horas das dificuldades. Ela tem os pés de Jesus, mas ela tem as pessoas a quem ela pode buscar conselho. Ela tem as pessoas a quem ela pode pedir ajuda. Essa mãe pegou o seu filho morto, colocou ele no quarto que ela fez para o profeta e se dirigiu até onde estava o profeta. Entretanto, antes de encontrar o profeta, ela chega para o seu marido e falou assim, dá para você arrumar um jumentinhozinho para mim, uns servozinhos para mim, porque eu quero encontrar com o profeta. Presta atenção, entendeu a noção de honra que essa mulher tem? Ela sabia que se ela procurasse a pessoa certa, ela teria a resposta necessária. Amém. Glória a Deus. Os momentos difíceis não desestabilizaram ela. Deixa eu colocar para você, todos nós que somos pais e mães, já passamos alguns perrengues com os filhos. Já passamos algumas lutas com os filhos. Eu poderia passar, hoje com as filhas criadas, poderia contar dezenas, quem sabe centenas de experiências, de lutas e dificuldades que nós vivemos como pais. Mas nós sabíamos a quem recorrer. E nós sabíamos que quando você recorre à pessoa certa, as dificuldades vão embora por causa do seu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o nível, a intensidade da dificuldade, mãe, Deus vai suprir o teu filho. Não importa o que esteja passando, a luta que esteja passando, Deus vai cuidar dele. Vai aos pés do Senhor, procure a fonte certa, procure a pessoa certa. Não deixe que o desespero desestabilize você. Porque quando uma mãe destabiliza a casa. É esse o valor de uma mãe. Sétima lição. Ela vê o seu clamor sendo ouvido. E por causa do clamor, ela vê seu filho sendo restituído. A Bíblia diz que essa criança morreu, e você vai ver isso nos versículos 29 ao versículo 37.
Ele vê que a criança morreu, ela pega essa criança numa cama, desce, pede ao seu marido para encontrar o profeta, vai encontrar o profeta, clama pela vida do filho, conversa com o profeta. E esse clamor dela, essa atitude dela, a Bíblia diz que o profeta vai até lá. E quando chega lá, o profeta pega esta criança, ressuscita a criança. Sabe o que diz no versículo 37? Põe para mim só aí, 2 Reis 4:37. Projeto só 2 Reis capítulo 4. E ele entregou o filho, lançou aos pés dele, postou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Essa mãe foi restituída de um filho morto por causa do seu clamor. Glória a Deus. A oitava lição que nós tivemos é o clamor de uma mulher que encontra a restituição está no fato de que ela será reconhecida por reconhecer autoridades, profetas, que vêm em nome de Deus e por pôr em prática aquilo que ela recebe como orientação. Vai até o capítulo 8, rapidamente, 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1. Falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Está falando daquela mulher do capítulo 4. Agora estamos no capítulo 8. Dizendo, levanta-te, vai com os da tua casa, morar aonde puder, porque o Senhor chamou fome, a qual virás sobre a terra por 7 anos. Versículo 2. Versículo 2, por favor. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com sua casa, habitou por 7 anos na terra do Filisteu. A oitava lição que nós aprendemos é que uma mulher de oração, ela reconhece uma profecia de Deus. Ela sabe separar o que é profecia de Deus, o que é profecia da carne. Quando Eliseu chega para ela e diz assim, tem uma profecia para te dar. Por 7 anos vai acontecer algo. Deixa, ela diz assim, essa profecia é de Deus. Ela sabe discernir a profecia de Deus. Guga, pode começar a tomar o lugar. E a partir do momento em que ela discerne aquela palavra de Deus, sabe, Deus começa a trazer um grande livramento para a vida dela. Só para você entender o nível do livramento. A Bíblia conta uma história muito interessante sobre aquela cidade. Veio sobre aquela cidade uma grande fome dos 7 anos que Eliseu profetizou. E essa fome foi tão intensa, os muros ficaram cercados, não entrava comida, não entrava água. Como durou 7 anos, chegou um determinado tempo, onde não tinha nada o que comer, duas mães, entre si fazem um acordo. Olha o que não é mulher de oração, né? Tenta resolver com as suas atitudes. Uma fala para a outra assim, que tal a gente matar o seu filho? E a gente come do seu filho. Quando terminar a carne do teu filho, aí eu mato meu filho. E a gente come da carne do meu filho. Você acha que você é mãe? Mas esse era o nível da intensidade da desgraça que veio sobre aquela cidade. Eu lhe contei isso para você entender que o discernimento da palavra profética livrou aquela mulher de algo muito ruim, muito difícil. Uma mulher que visa e tem uma vida de oração, ela vai ter facilidade de discernir entre o falso e o verdadeiro. Ela não se ilude com qualquer palavra, ela não é movida por qualquer profecia, ela não é movida como um menino, como uma criança, levado por todo o vento de doutrina. Por favor, entendam algo, queridos. Eu tenho valor e sei o valor de uma palavra profética na minha vida. Todos os ciclos da minha vida foram movidos por palavras proféticas dadas por homens.
Eu creio em profecia. Eu sei o valor da profecia. Eu sei o que discernir uma profecia de Deus pode mudar a sua vida. Mas também sei o que é não dar ouvido a uma profecia e se arrepender por causa dela. Pastor, qual a dificuldade? É saber quando é de Deus e quando é do homem. Pastor, o que eu faço? Ore. Se você for uma mulher de oração, se você for um homem de oração, o Espírito vai testificar no teu espírito. Porque a palavra precisa testificar em você. E quando a palavra testifica em você, pratique. E a prática desta profecia é uma resposta de um clamor, de um livramento muito grande. Última lição que nós aprendemos com essa mulher. Era uma mulher ousada e ela conhecia o Deus da restituição. Do versículo 3 ao versículo 6 de 2 Reis, capítulo 8. A Bíblia diz que passados os 7 anos, aquela mulher voltou. Os 7 anos profetizados, aquela mulher voltou. E quando aquela mulher voltou para aquela casa, ela não tinha mais casa. Lembra que ela era rica? Quantos lembram que ela era rica? Ela era rica. Ela não tinha casa, não tinha mais fazenda, não tinha mais terra. Os 7 anos acabaram com tudo que era deles. A Bíblia conta que essa mulher, então, por conhecer o Deus da restituição e o direito da restituição, ela vai até o palácio do rei. O que ela vai fazer lá? Clamar. Clamar pela restituição. Clamar pela restituição. Fala comigo, ela perdeu tudo. Diga assim, ela perdeu tudo. Mas ela conhecia o Deus da restituição. O Deus que restituiu o filho é o Deus que vai restituir a casa. O Deus que restituiu o filho é o Deus que vai restituir os bens. O Deus que restituiu o filho é o Deus que vai restituir. Ela conhecia o Deus da restituição. E ela vai até o rei, ela chega diante do rei. E ela diz assim, rei, eu sou aquela mulher. E o rei estava ouvindo uma história sobre ela. Eu sou aquela mulher cujo profeta restituiu meu filho morto. E quando ela termina de contar a história para o rei diz assim, restitui a ela. Restitui a ela tudo que ela perdeu. Restitui a casa. Restitui o dinheiro. Restitui os bens. O clamor daquela mulher levou ela a uma experiência de restituição. Eu quero concluir dizendo para você, nós vimos que o clamor de uma mãe é poderoso. Traz o filho ao mundo, salva o filho da morte, preserva a vida do filho para que ele cumpra seu propósito, restitui tronos usurpados, libera provisão para que o filho continue vivo e sustentado, tira filhos de opressão malignas, restitui sanidade mental e espiritual, evita os filhos que sejam vendidos como escravos. Pelo clamor de uma mãe, produzirá provisão e proteção. Essa sunamita, ela é restituída pelo clamor das palavras de honra, mas ela também é restituída pelo clamor sem palavras das suas atitudes de honra. Ela é restituída pelo clamor sem palavras do contentamento, da felicidade com que tinha. Ela é restituída pelo valor da fé nos dias de dificuldade. Ela é restituída pela ousadia e entendimento de que Deus é um Deus da restituição. Fique em pé, por gentileza. Antes eu falar, tu
cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Feche teus olhos, nós queremos orar. Hoje trouxemos uma palavra específica para as mães, mas ela atende a todos nós, as verdades sobre estas mães. E a vida de oração dessas mães, o clamor dessas mães, também é verdade sobre a vida dos pais. Hoje, a fim de homenagear as mães, nós quisemos trazer aqui a história de algumas mães que fizeram diferença na vida dos seus filhos ao longo da Bíblia. Poderíamos citar mães que vêm fazendo diferença no período em que a Bíblia parou de ser escrita, com a sua vida, com a sua oração. Poderíamos mencionar pessoas que vivem hoje entre nós, que têm mudado o destino de casas, filhos, trazendo saúde e provisão por causa das orações. Meu esforço nessa noite foi dizer: mamãe, vale a pena orar. Se você é mãe, ore. Se você quer ser mãe, ore. Porque foi isso que Ana fez. Eu costumo dizer que existem mães que têm filhos, e existem mães que têm potencial para ter filhos. E não é porque você ainda não tem que Deus chama menos do que outras pessoas. Nesta noite eu quero que, se você estiver ao lado do seu esposo, caso esteja aqui, sabe, eu queria que você pudesse estar junto dele. As outras mulheres, todas põem a mão no coração, que não estiverem acompanhando. Nós queremos orar pelas mulheres, seja você mãe, ou seja você ainda uma pessoa que não gestou, mas que tem uma vida de oração. Eu quero desafiar você a ter uma vida de oração. A sua vida de oração muda a história. Mulher, a sua vida de oração muda histórias. A sua vida de oração muda a tua casa. A sua vida de oração muda o seu marido. A sua vida de oração muda as circunstâncias. Creia nisso. E eu quero liberar sobre a tua vida essa autoridade para entrar no mundo espiritual com clamor e trazer verdades que você precisa vivê-las. Talvez esteja entre nós pessoas sofridas, decepcionadas, que já estão exaustas de orar. Mas tem uma palavra de ânimo para te dizer: não desista. Uma hora, assim como Deus ouviu Isabel, assim como Deus ouviu Ana, assim como Deus ouviu o clamor de mães, Deus vai ouvir a sua oração, porque você é importante para Ele. A tua oração tem valor para Ele. A tua oração tem valor para Ele. Nesta noite eu quero desafiar a crer no poder da oração, a crer no poder da intercessão, a crer que as suas palavras podem liberar vidas, as suas palavras podem liberar provisão. Seja aqui, na sua casa, onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida das mulheres essa autoridade de mudar circunstâncias através do clamor, de mudar situações através da oração. Pai, nós temos tantas e tantas experiências que nos autoriza a pregar, que nos autoriza a falar sobre isso. Não há caso perdido para a oração. Não há caso perdido para a oração. Uou!
Não desista, não desista. Não desista. A tua voz vai chegar diante do Senhor. Deus vai mudar processos por causa do seu clamor. Deus vai mudar sentenças por causa do teu clamor. Deus vai mudar rebelião por causa do teu clamor. Deus vai mudar provisão. Deus vai mudar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que o poder da oração da mulher tem valor. O poder da oração da mãe tem valor. O clamor de uma mulher, o clamor de uma mãe é poderosa para chegar diante do Senhor e para virar circunstâncias positivas. E hoje nós fazemos desse altar um palco profético. E nós declaramos: mães que desistiram de orar, volte a orar. Mulheres que orem, orem mais. E nós veremos o Senhor fazendo diferença na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos negócios. Nós liberamos o poder da oração, o poder do clamor, trazendo restituição em o nome de Jesus. Erga a mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque eu creio na oração. Amém. Glória a Deus.